Bora falar de futebol? O Palmeiras só empatou com o Red Bull Bragantino, 0-0, e eu já vou lançar aqui exatamente o que eu penso desse confronto, tá? O Palmeiras não cumpriu com a sua obrigação. E quem acompanha o meu trabalho, quem acompanha meu dia a dia, sabe do que eu tô falando em relação à obrigação. Mas eu vou explicar aqui nesse vídeo. Mais do que isso, a sensação, olhando para o jogo do Palmeiras diante do Red Bull Bragantino, para o desempenho, para a performance, é de uma equipe que estava começando a temporada. É de uma equipe que estava fazendo o seu primeiro jogo no ano, segundo jogo no ano. E eu vou explicar o porquê, ponto a ponto, aqui nesse vídeo. Mas, de fato, uma atuação muito ruim da equipe do Palmeiras. Não cumpriu com a sua obrigação e eu vou explicar já já o motivo. Mas antes, para a galera que está chegando agora e não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Me dá uma moral? Clica no botão inscrever-se aqui que eu quero chegar em 100 mil inscritos logo. Então, inscrever-se, já aproveita e ativa o sininho, tá? São as notificações. Pintando vídeo novo, todo dia 7 da manhã tem um, você vai receber o aviso no seu celular. Além disso, clica no like, clica no joinha que tá aqui embaixo, no hype também, são botões gratuitos que me dão uma moral, que mostram pro YouTube que o vídeo é bom e evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo sobre o que você quiser, falando do tema do vídeo, algo a discordar, algo a agregar, elogio, crítica, fique super à vontade e debata com a galera aqui embaixo que tem muita ideia boa. Show? Vamos lá! Quando eu falo que o Palmeiras não cumpriu com a sua obrigação, eu não tô falando de vitória. Eu não estou falando de resultado, eu não estou falando de gols. Quem assistiu a live que eu fiz na última sexta-feira sabe do que eu estou falando, mas se você não assistiu, eu te conto. A obrigação do Palmeiras era fazer um bom jogo. Palmeiras que está com semanas cheias para treinar, Palmeiras que está com um time encaixado, Palmeiras que tem um elenco cascudo, Palmeiras que luta pelo título brasileiro. Então a gente está falando de uma equipe fresca, descansada, focada num único campeonato e com qualidade técnica muito acima do Red Bull Bragantino, um coletivo muito melhor do que o Red Bull Bragantino e as individualidades muito melhores do que o Red Bull Bragantino. A obrigação do Palmeiras é mostrar isso em campo. Às vezes, o resultado, ele não coloca a verdade em relação ao que aconteceu no jogo no sentido de superioridade. Às vezes uma equipe jogou muito melhor do que a outra e acabou perdendo porque não foi eficaz. Às vezes uma equipe sufocou a outra e ficou só no empate porque faltou pontaria ou porque o goleiro foi muito bem no jogo. Essas coisas podem acontecer, nem sempre o placar entrega aquilo que foi o jogo. Mas a obrigação de uma equipe que é muito superior à outra é mostrar isso dentro de campo. O resultado é outro papo. Ninguém controla o resultado. Mas você consegue controlar a sua performance, você consegue controlar suas ações. E o Palmeiras não mostrou superioridade diante do Red Bull Bragantino. O Palmeiras foi um time de conexões muito lentas, algo que não aconteceu nos últimos jogos. Aquela ideia dos triângulos que o Palmeiras costuma colocar em campo, né? Tendo Felipe Anderson, Maurício e Caio Paulista pelo lado esquerdo, pelo lado direito, Veiga, Richard Rios, e aí o Giai, no caso, já foi Mike, já foi Marcos Rocha. Nesse jogo o Giai foi o titular, depois o Marcos Rocha entrou, vamos falar sobre o Giai nesse vídeo ainda. Esses triângulos, eles estavam funcionando muito bem, com dinâmica de movimentação, com tabela, com ultrapassagem tanto por dentro quanto por fora. E isso envolve não só a dinâmica técnica, mas envolve a individualidade do jogador. E o Palmeiras foi muito lento dos dois lados. Tecnicamente, o time errou muitos passes. O time tomou muitas decisões erradas, bolas que poderiam ser aceleradas no próprio corredor para fazer a jogada chegar mais rápido à linha de fundo, eram tocadas para dentro e muitas vezes para trás, o que atrasava a jogada. Bolas que precisavam de mais paciência mesmo, que naquele momento não havia um passe mais interessante à frente, eram alçadas de qualquer jeito para a grande área, sem equilíbrio do jogador na hora de fazer o cruzamento, com um certo afobamento, afobação, né? Afobamento é duro. Com uma certa afobação. Então,
Isso fez com que a equipe individualmente caísse de rendimento e, claro, coletivamente também. O time ficou lento, sem confiança, errando muitos passes e o Red Bull Bragantino cresceu. Mas por que o Palmeiras, digamos assim, não conseguiu acertar tantas jogadas? Por que os jogadores pareciam individualmente frágeis, pouco inspirados? Bom, tem um motivo. Atitude competitiva. Na minha concepção, é o mais relevante. Porque, como eu disse, o Palmeiras é um time melhor coletivamente do que o Red Bull e também individualmente. Poderia arrumar soluções para vencer a boa marcação do Red Bull, que não passava um jogo sem sofrer gols há 17 partidas. O Palmeiras poderia vencer tanto na individualidade quanto no jogo coletivo. Mostrou isso contra o Galo, mostrou isso contra o Vasco, mostrou isso contra a Criciúma, mostrou isso contra Cuiabá, mostrou isso contra o Atlético Paranaense. Dava para mostrar de novo. E não mostrou porque faltou atitude competitiva. Na minha visão e nos números, a gente acha a explicação. Ou talvez as provas. O Palmeiras, quando a gente fala em atitude competitiva, é entrar mordendo, é entrar ligado. E o Palmeiras foi o time neste jogo que perdeu em duelos no chão, perdeu em duelos aéreos e perdeu em desarmes. O Red Bull teve números melhores nesses 3 quesitos. E aí a gente está falando de algo que gera uma consequência dentro do jogo. Se você perde a maioria dos seus duelos com bola no chão, significa que, em grande parte das suas tentativas de criação de jogadas, o adversário roubava a bola de você. Se você perde a maioria dos seus duelos aéreos, significa que quando você tentava um cruzamento ou uma inversão de bola, ou até mesmo um lançamento, fatalmente o seu adversário conseguia ganhar essa bola e, a depender do lance, ganhar também a segunda bola, que acontecia com muita frequência. E quando a gente fala num número maior de desarmes, significa que você perdia a posse de bola com frequência, tentando fazer um drible, tentando arrancar para cima de um adversário. Então, tudo isso gera impacto, porque você não consegue construir as suas jogadas. Enquanto o time adversário tem um efeito absolutamente oposto. O Red Bull Bragantino, com atitude competitiva lá em cima, minimizou e fez com que as diferenças coletivas e individuais, que são grandes entre as equipes, essa distância fosse diminuída por conta da atitude competitiva. Qualquer equipe que entra em campo com uma atitude competitiva baixa, ela pode ser muito melhor do que o adversário. Se o adversário elevar o nível de competitividade dele, ele vai se sobressair, ele vai se destacar, ele vai travar a criação desse time melhor. E ele pode ser mais perigoso, inclusive, que esse time melhor, por conta da atitude competitiva. Por roubar mais bolas, por ganhar mais confrontos e por, naturalmente, ir ganhando confiança com isso e minando a confiança do adversário. Para mim, essa foi a chave do jogo, porque o time com atitude competitiva baixa é geralmente um time que está começando a temporada, que ainda está tentando se adaptar aos companheiros, ao novo modelo de jogo proposto, ainda entrando no ritmo, e aí as conexões ficam mais lentas, mas é começo de campeonato, é começo de temporada, então é muito natural que o nível competitivo não esteja lá em cima. Foi essa a impressão que o Palmeiras passou. Uma atitude competitiva baixa gera muitos equívocos técnicos, gera muitas perdas de duelos, gera muitos desarmes contra o seu próprio time e, portanto, você não consegue jogar bem. E aí, quando você observa o que o Palmeiras fez nos últimos jogos, fica muito claro. O Palmeiras deveria mostrar a superioridade diante do Red Bull Bragantino, ou colocando muitas bolas na rede, como fez com o Cuiabá, como fez com o Criciúma, ou fazendo com que o goleiro adversário seja destaque, como fez com o Everson, do Atlético Mineiro, como fez com o Mikael, do Atlético Paranaense. E quando você observa isso,
você percebe que o Clayton não foi destaque. E aí mostra que a atitude competitiva está baixa. Não conseguiu cumprir com a obrigação de fazer do goleiro adversário o melhor em campo, por ser um time muito melhor, ou perder muitas chances porque acabou não sendo eficaz, mas criou, se impôs, não deixou o adversário controlar o jogo, não permitiu ao adversário criar tantas oportunidades. Nada disso aconteceu. Para você ter uma ideia, o Everton foi o goleiro mais decisivo dos dois. Olha só, aos 16 minutos do primeiro tempo, tem uma tabela em que o Lincoln recebe e bate para o Everton pegar, e ele recebe sem marcação por dentro. Ele não pegou tão bem na bola. Ele pega forte, mas ele pega na direção do Everton. E o Everton bem colocado segura. Mas o Lincoln por dentro teve espaço para armar, conduzir e finalizar. E o Everton precisou aparecer. Quando a gente olha para os 23 minutos do primeiro tempo, isso foi aos 16. Aos 23 tem uma jogadaça do Mosqueira, limpando o Giai e deixando o Gomes na saudade e batendo forte para o Everton fazer uma nova grande defesa. Cara a cara. Quando a gente vai para os 42 minutos, a gente vê o Mosqueira recebendo pelo lado esquerdo do campo, cruzando para o Sacha dominar, ajeitar e bater dentro da grande área, e o Everton conseguindo fazer a defesa. 3 defesas importantes do Everton. Só no primeiro tempo. E a equipe do Red Bull Bragantino ainda teve o Evangelista cabeceando uma bola para fora, limpo na jogada. Ainda teve, isso no primeiro tempo. No segundo tempo, ainda teve também o Eric Ramírez perdendo um gol por pura afobação, em que há um bate-rebate na área, a bola sobra, ele chega cara a cara com o Everton cresce e ele isola. E quando a gente olha para o Mosqueira, ele teve as chances que eu citei e ainda teve no primeiro lance do segundo tempo, numa tentativa de passe do Maurício errada, com o Red Bull lançando a bola rapidamente, o Giai se enrolando com o domínio, o Mosqueira aproveitando e batendo na bochecha da rede. Estou citando as várias oportunidades que o Red Bull construiu ao longo do jogo. Basicamente, o Everton aparecendo bem em algumas delas. Quando a gente olha para o Palmeiras, eu citei aqui 3 boas chances no primeiro tempo do Red Bull e 2 interessantes. O Palmeiras vai crescer no jogo. Vai crescer no jogo aos 35 minutos do segundo tempo, quando o Estevão entra em campo. Porque antes disso, o Palmeiras teve a oportunidade com o Flaco de cabeça na primeira etapa, numa rara jogada em que o time conseguiu se conectar, saindo da esquerda para a direita com o cruzamento do Veiga, e nada mais. O Flaco cabeceia para fora. Quando que o Clayton vai aparecer? Quando que o Clayton vai ser relevante no jogo? Ele vai aparecer mesmo aos 49 minutos do segundo tempo, defendendo um chute do Dudu. Fora isso, o Clayton não aparece. O Abel na coletiva, né? Ele cita a eficácia. Quem viu os últimos vídeos falando sobre a evolução do Palmeiras, inclusive, sabe. O Palmeiras chegou a criar 8 boas chances contra o Galo, 8 boas chances contra o Vasco. Contra o Vasco, faltou eficácia mesmo. O Léo Jardim praticamente não apareceu. O time errou muito o alvo. Contra o Atlético, o Everson foi importantíssimo. Impediu boas oportunidades. O Red Bull Bragantino só precisou do Clayton para valer os 49 do segundo tempo. Como eu disse, cabeçada do Flaco lá no primeiro tempo. Para não dizer que eu não citei a primeira jogada de todas do jogo, que tem a finalização do Rafael Veiga e o Clayton pegando. Primeira jogada do jogo. E essa aos 49. Nas outras, o Estevão, por exemplo, aos 35 do segundo tempo, que é quando o Palmeiras cresce, ele puxa 2 marcadores para a linha de fundo, o Gabriel Menino aparece por trás, ele solta para ele, o Menino cruza para o Maurício que cabeceia para fora.
Aos 39 minutos, o Dudu tabela com o Gabriel Menino e finaliza na bochecha da rede, para fora. Aos 46, o Estevão avança pela direita, finge que vai cortar para dentro, corta para fora, solta para o Rony. A bola dá uma quicadinha, o Rony solta um foguete em vez de perceber esse kick para tentar ajeitar, para fora e perde o gol. Quer dizer, quando você observa as oportunidades, elas foram poucas, elas aconteceram na sua grande maioria a partir dos 35 minutos do segundo tempo, com o Dudu entrando, com o Estevão entrando, com o Rocha entrando, com o Menino entrando. Antes disso, o Palmeiras não conseguiu criar, não conseguiu jogar. E saiu do zero sem fazer aquilo que, por exemplo, o Internacional fez. O Internacional empatou por 2-2 com o Red Bull em Bragança, mas o Cleiton precisou pegar tudo. O Cleiton precisou aparecer demais. O Inter criou para ganhar o jogo. Não ganhou, acontece, mas criou para ganhar o jogo. Assim como o Palmeiras criou para ganhar do Galo, criou para ganhar do Vasco, mas não criou para ganhar do Red Bull Bragantino. Com falta de atitude competitiva, um Red Bull Bragantino encaixado é bem verdade, mas não há dúvida, com alto índice de competitividade ali no sangue, com as linhas baixas e organizadas, diante de uma equipe com baixa competitividade e pouca inspiração, é muito natural que o Red Bull consiga diminuir a distância entre as equipes e fazer o jogo que fez. Mérito ao Red Bull? Mérito ao Red Bull. Não tenho dúvida, tenho que colocar aqui. Por quê? Porque subiu o seu nível competitivo. Porque foi organizado. Mas é uma equação. Um Red Bull competitivo e organizado diante de um Palmeiras competitivo e organizado não sairia sem sofrer gols. Ou, melhor dizendo, não sairia vendo o seu goleiro trabalhar só para valer 2 vezes o jogo todo. Então faltou muito para o Palmeiras nesse sentido. E se qualquer equipe do Brasil entrar em campo com baixa competitividade, pode ser muito superior contra o outro adversário, em relação ao outro adversário, melhor dizendo. Vai diminuir distância. E se o outro adversário estiver organizado e com alto grau de competitividade naquele dia, ele tem tudo para fazer um jogo melhor e, quem sabe, conseguir o resultado que quer. Ou a vitória, ou um empate, como foi que aconteceu com o Red Bull, que saiu feliz, contente e aplaudido do Nabi Abichedi por ter segurado o o vice-líder nessa disputa contra o rebaixamento. Maravilha? Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo em relação a tudo que eu falei, fique super à vontade, comente aí, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça de clicar no like, clicar no hype. Quero entender como você enxerga futebol também, discussão em alto nível aqui embaixo. Combinado? Espalhe o vídeo para todo mundo, bora falar de futebol.